Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Itaúsa, ITSA4, pregão desta quinta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal e o conteúdo existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Nessa análise especial, eu uso a análise técnica, que é a minha especialização, para fazer uma avaliação geral do ativo, um cenário como um todo desse papel, desde o longo prazo até o curto prazo, passando aí por diferentes periodicidades, como o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e o gráfico diário. Então, atendendo diferentes perfis de investidor. Vou começar aqui essa análise, mas antes de iniciar, vou rodar aqui uma vinheta. Você já aproveita para dar um joinha, clicar aqui no like. Dessa forma você me ajuda a disseminar mais o conteúdo aqui do canal. E o conteúdo, lembrando, conteúdo gratuito. Começando então pelo gráfico anual da Itaúsa, temos um ano basicamente estável, 0,75%, dentro de uma tendência de alta de longo prazo, que gerou um sinal ali para se ter algum processo de correção. Essa correção pode... Quando o processo de correção quebrou uma sequência de mínimas ascendentes, e isso submete, tecnicamente falando, a se ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral. Mas considerando outras formações de perda de mínima, ou seja, a lateralização ser isso aqui, ó, que eu estou mencionando, perdeu a mínima do ano anterior e pode ficar ali 3 anos, por exemplo, de lado, não seria algo que estaria fora da normalidade, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é lógico que a gente vai olhar para cá buscando oportunidade de entrada, porque a tendência ainda é de alta, então pode ter algo para cima, sim. Depois de ano mais forte ali de crise, o ativo se recuperou razoavelmente bem após os anos de crise. E aqui dentro desse contexto, fundo ascendente em gráficos de menor periodicidade, como um mensal, por exemplo, ou até mesmo um gráfico semanal, tende a trazer oportunidades de compra, que eu vou mencionar no decorrer dessa análise. Então a tendência de longo prazo continua sendo de alta, mas podendo, não seria algo fora do normal, da normalidade, ter aqui um processo de correção como aconteceu aqui. Depois de 4 anos muito fortes para cima, podemos ter um processo de lateralização aqui do preço, uma correção no tempo. Quadrimestral gerou aqui, ó, subiu, aí veio aqui embaixo, perdeu a mínima do que no anterior, só que se retomou aqui para cima, volta aqui embaixo, considerando isso aqui como região de fundo, bateu basicamente ali em cima, volta para cima da média. Qual a última informação que nós temos aqui? De sinalização, está dentro do movimento de subida. A tendência de longo prazo de alta. Ação dentro de uma sinalização positiva, superou a máxima do que no anterior aqui do gráfico quadrimestral, que cada barra dessa aqui representa ali o comportamento do preço durante 80 pregões, 80 dias úteis aqui no gráfico quadrimestral. Então é algo muito próximo do quadrimestre. Quando temos essa sinalização positiva, superação da máxima do que no anterior ali, depois de ter testado a média móvel 3 períodos, como aconteceu por exemplo aqui, fica-se uma expectativa mais favorável de subida do preço. O que temos que ficar de olho é, igual teve aqui, ó, o teste de uma região de topo ali anterior terminou travando a subida do preço. O que nós temos aqui é uma zona de resistência muito próxima, na faixa ali dos R$12,50. Aqui assim, ó. Então muito próximo. Pode ainda bater nesse nível? Pode. Mas o que podemos ter, bate, aí fica aqui, volta aqui para baixo, fica aqui enrolado em cima da média, igual ficou aqui, ó, ficou enrolado em cima da média e se sustentando até disparar novamente para cima. Enquanto o mercado não der um sinal nesse formato, seja no gráfico mensal, que é uma periodicidade inferior, ou aqui mesmo de perder a mínima ascendente, seguimos mais olhando para cima, de poder ter a superação da máxima histórica, que nesse momento está em R$13,59. Olhando para o gráfico mensal, aquele movimento de subida do gráfico quadrimestral, o gráfico mensal mostra o que? Uma tendência de alta de topos e fundos ascendentes, movimentos ascendentes. E agora esse último mês, que está tendo uma alta de 7,6% nesse mês, superando a máxima do mês anterior, mantendo
a tendência de alta. Mas mais uma vez ela chega em um nível que lá atrás foi zona de resistência e volta a perder força como perdeu aqui e está perdendo aqui. Mas o sinal é o quê? Tem algum sinal de baixa? Não. Está mais favorável para cima. Só que como está muito próximo da região de 12,50, então agora começando a ir para o lado objetivo, né? Depois dessa avaliação gráfico anual, quadrimestral e mensal, entro comprando aqui ou não? Ou estando comprado aqui, eu continuo comprado ou não? Se está comprado, manteria a compra, porque não tem motivo algum de saída, não tem uma sinalização de baixa ainda. Entro comprando aqui na zona de resistência, por estar na zona de resistência já do mensal e também próximo da zona de resistência do gráfico quadrimestral, aquela região que eu já comentei dos 12,50, coloca menos capital. Qual seria uma forma de colocar um pouquinho mais de capital? Em um prazo inferior, por exemplo, o semanal, gerar um fundo ascendente. Ou seja, o semanal chegou aqui, o preço chegou aqui, aí essa sombra superior que está ficando aqui, avaliar lá no gráfico semanal, se estiver fazendo uma queda mais fraca e proporcional a uma nova sinalização de subida, coloca um pouco mais de capital no papel. E aí, se continuar gerando sinalizações positivas, vai acrescentando um pouquinho mais de capital a favor do movimento, a favor das sinalizações positivas por parte dos compradores. Então essa seria a ideia em cima desse ativo. Qual seria o sinal negativo então aqui em Itaúsa? Para quem está comprado, o sinal negativo, ela, por exemplo, testou aqui essa resistência e vem e perde a mínima desse mês de junho a partir de julho. Seria um sinal negativo, sinal de topo em cima da zona de resistência, que pode favorecer aquela movimentação que eu falei aqui do gráfico quadrimestral, de chegar na zona de resistência e ficar travado, né? Então, aí como é que seria então a estratégia de compra nesse cenário? Toda vez que o mercado trouxer o preço mais próximo possível da média móvel de 13 períodos, ficar atento ali no gráfico mensal ou semanal de alguma sinalização de alta para pensar em compras de longo prazo, pensando em ficar mais de um ano, 1 a 2 anos posicionados pelo menos nesse ativo. Indo então, assim, só para mencionar em termos de projeção de alta desse pivô que foi gerado aqui, pegando primeiramente a questão da retração, o quanto recuou, e eu esqueci de colocar só aqui o imã, vou ajustar certinho para ficar na máxima e na mínima do movimento. Então temos aqui uma projeção de alta, se subiu, quanto subiu aqui, a partir dos 9,25, que é a projeção alternada do Fibonacci, a gente tem uma projeção de alta lá para 13,16, que é a zona de resistência mais importante deste ativo, que é aqui pelo gráfico mensal. Após aqueles 12,50 do gráfico quadrimestral, a gente tem uma resistência muito importante por volta dos R$ 13,32. E a mais próxima aqui é uma região aqui que passa por patamar dos 11,60, que está aqui válido até o fechamento desse mês, até um patamar de 11,80. Ou seja, essa faixa aqui de preço, é bem importante essa região de preço para o ativo. Inclusive, aqui é a máxima lá do mês de março do ano passado, que foi a pancada para baixo. Então bateu uma vez aqui, perdeu força, está batendo de novo, perdendo força, e lembrando que lá para trás já era uma zona de resistência. Então, uma região importante. Passou a gerar sinal de alta para cima dessa região dos 11,80, ou melhor ainda, para cima dos R$ 12, sinal de alta no gráfico diário, sinal de alta no gráfico semanal, reforça justamente o cenário mais positivo para buscar o quê? A região dos 13,16, até mesmo a máxima histórica que está lá nos R$ 13,59. Então, ativo apontando para cima, com expectativa ainda de alta, nenhum sinal de baixa por enquanto aqui, pensando de médio para longo prazo. No gráfico semanal já tem um sinal de baixa, naquela zona de resistência que eu já comentei, dos 11,80, 11,60, chegou a gerar um sinal de baixa aqui? Chegou, inclusive num topo anterior do gráfico semanal, que é uma região aqui de resistência na faixa dos R$ 12 até os 12,20. Gerou sinal de baixa? Gerou, candle de reversão, perdeu a mínima do que no anterior, está dentro de um processo de correção que pode ser lateral ou de baixa. Para buscar compra aqui pelo gráfico semanal, que seria uma compra mais de position trade, de comprar o ativo e ficar, por exemplo, de 3 a 10 semanas posicionado, o ideal é que acontecesse um movimento um pouquinho mais longo aqui lateral, por ser uma zona de resistência muito importante lá nos prazos acima, e proporcionar aqui um pivô de alta. Aí seria um contexto mais positivo para alocar mais capital no papel. A outra forma, recuou aqui, se aproximou ali da média, bateu na média, fez fundo ascendente, também outra alternativa de colocar um pouco mais de capital no ativo. Quais são os suportes para a gente monitorar sinalizações de alta no gráfico semanal? Pegando todo esse último movimento de subida, lembrando a tendência aqui no mensal, que eu falei agora há pouco,
é de alta e a tendência no gráfico semanal, que é a tendência de curto a médio prazo, também é de alta. Qual o primeiro ponto de suporte mais próximo que tem? Uma retração de 38,2% de tudo que subiu. Ou seja, esse recuo aqui representaria um recuo de 38,2% de tudo que ela subiu de 9,85 a 12,32. Então essa região aqui de 11,31 é um patamar de suporte seguido dos R$11, que a média já está ultrapassando esse patamar. Então, entrou nessa faixa de preço, gerou sinal de alta, mais interessante para compra. Comprar aqui algum rompimento, ideal que tenha mais semanas aqui de lado para fazer essa compra aí na ação, pensando em uma operação de curto a médio prazo e até mesmo no aporte no papel, pensando num prazo maior para buscar a região lá dos 13,12 até um patamar de 13,59. Olhando agora para gráfico diário, a tendência aqui já é uma tendência de baixa no curto prazo, porque o semanal está ali dentro de um processo de correção, um movimento de baixa, então aumenta a chance da gente ter uma tendência de baixa ou indefinido no gráfico diário. Nesse momento é a tendência de baixa, mas a tendência de baixa fraca, que perde o fundo anterior e não deslancha para baixo. Vai aqui em cima, só que ela não consegue também ganhar força aqui para cima. Mais uma sinalização negativa no pregão desta quinta-feira, dia 24/6. Fechamento para baixo da média, nova mínima ou perda da mínima desse candle de alta aqui, ó, é o principal indício que essa ação pode vir a buscar o suporte que eu tracei no gráfico semanal. Que aí, para falar em operação de swing trade, é que eu não consigo ver agora uma entrada. Mas se essa ação ficar assim aqui, assim, ó, patinando para cair e gerar algum novo sinal de alta aqui nos próximos pregões, seria mais para a próxima semana, me interessaria arriscar uma compra de swing trade no papel, ou seja, trabalhar com stop aqui e tentar pegar um movimento de subida não só para romper essas máximas aqui, mas romper também para ir buscar a região lá dos R$13,12 ou R$13,16 que eu tinha comentado no gráfico lá mensal, em termos de projeção de alta do pivô do gráfico mensal. Então essa seria a estratégia. Nesse momento compro um ativo? Não, porque está em tendência de baixa, está respeitando a zona de resistência, está vindo para baixo da média, não tem nenhum sinal de alta. Então, ou eu olho o papel mais aqui para baixo, numa retração que eu já coloquei do Fibonacci, lá no gráfico semanal, para se avaliar uma compra, ou ela passa a gerar, que é a outra forma, fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, e melhor ainda se for um fundo ascendente para cima de R$11,75. 11,75. Se vem aqui para baixo, volta e passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário, apoia muito mais buscar a operação de compra de swing trade para se ficar de 3 a 10 pregões posicionados. Então, enfim, uma visão geral do cenário, na minha opinião, da Itaúsa, usando aí a análise técnica, seja para curto prazo, curtíssimo a curto prazo, como eu estou mencionando aqui, e principalmente pensando ali num prazo maior, semanal, mensal, quais seriam as formas de entrada na minha avaliação dentro da minha metodologia. Espero que tenha sido útil para você. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.